que o Pablo Marçal foi ameaçado, escuta só, foi ameaçado, a família dele de morte e tudo mais, e por isso ele soltou esse laudo justamente para perder as eleições. Agora, teve um episódio que pode ser considerado capital naquela eleição. Na véspera da eleição, o seu nome estava numa onda de crescimento, as pesquisas qualitativas dos adversários estavam detectando isso, até que surgiu o laudo falso do Guilherme Boulos, que seria usuário de cocaína. Eu queria que agora, com a passagem do tempo, olhando em perspectiva, qual a sua avaliação do impacto que esse episódio teve no dia da eleição e como é que você explica esse acontecimento? Em primeiro lugar, se eu soubesse que era falso, jamais autorizaria essa postagem. Ali, ó, na campanha eleitoral, chegava de dossiê, que eu imagino que estavam fazendo meu e deles também, né? Que a eleição é uma loucura. Chegava de dossiê, de documento de todo mundo, e eu sempre reprovando e nem querendo ouvir. Então, de última hora ali, no calor da emoção, uma pessoa da minha equipe, confiando em outra pessoa, acabou postando. Eu estava ao vivo num podcast, não foi eu mesmo que postei. Então, no calor da emoção, alguém acabou postando ali. E, de fato, acredito que aquilo ali prejudicou bastante. Em relação ao laudo falso, a minha opinião agora, hein? A minha opinião sobre esse laudo falso, desculpa Marçaletes, pra mim é tudo mentira dele. Pra mim é tudo mentira do Pablo Marçal. Tem pessoal até que fala, Pablo, fala do laudo falso, você tem medo, você fica passando pano. Não, o laudo falso pra mim foi tudo mentira. Pra mim ele sabia que o laudo era falso. Uma equipe de um cara tão gigante, tão milionária, com tantos advogados, com tantas pessoas, sabe, administradores, não poderiam ter colocado um laudo falso. E não foi um laudo falso qualquer, gente, pelo amor de Deus. Só faltou estar escrito, é verdade esse bilhete. Só faltou estar escrito. Era um laudo ridiculamente falso. Um laudo porco. E agora eu vou falar por que eu acho que ele fez isso. Primeiro, porque foi moleque. Segundo, ele sabia que era falso. Mas por quê? Daí é uma coisa da minha cabeça que eu tenho minhas conjecturas e minhas ideias. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele entrou na prefeitura com 13% das intenções de votos, né? Para disputar a prefeitura com 13% das intenções de votos. Vou pro tudo ou nada. Quando ele começou ir pro pau, a popularidade dele explodiu e ele ia ganhar se não fosse o laudo falso, ele iria ganhar se não fosse o laudo falso. Quando ele viu que ele iria ganhar, eu acho que ele mesmo sabotou a candidatura dele para tentar vir como presidente ou governador. Essa é uma opinião minha. Não sei, não tô na cabeça dele, talvez a gente nunca saiba a verdade, mas para mim foi isso. Ele começou com 14% das intenções de voto. Não vai dar bosta nenhuma. Quando ele viu que ele ia ganhar, estourou, ele falou, peraí, gente, se eu ganho para prefeito, e ele entrou, quando ele entrou, ele falou, eu vou ganhar e eu vou ficar os 8 anos lá, se não me engano, né? Vou cumprir o meu mandato lá, 4 anos pelo menos. Eu vou cumprir. Daí ele falou, puta, se eu ganho e não cumpro, eu saio como um mentiroso. Né? Porque ele viu que ele tava, eu tenho chance de governador ou presidência. Olha o que eu fiz no Brasil. Se eu pegar a prefeitura, eu não vou poder concorrer ao governo e nem à presidência de 2026, porque eu vou estar como prefeito. E daí, se eu largar a prefeitura, eu vou largar como um cafajeste, um canalha. Principalmente porque ele ia deixar a vice dele. A vice dele não tinha a menor condição de ser prefeita de São Paulo, gente. Vamos falar a verdade, né? Não tinha a menor condições dela ser prefeita de São Paulo. Então o Pablo Marçal teria que ir, cumprir o mandato e deixar escapar o governo e a presidência. Ele vendo isso, eu tô pondo a minha cabeça, tá? Ele falou, não, eu posso vencer para governador, eu posso vencer até para presidente. E ele tem vontade. O que ele fez? Sabotou a própria campanha para perder para prefeito e tentar vir para governador ou presidente. Essa conversa do laudo, essa conversa que ele falou que não sabia, é mentira. Ele sabia, porque, cara, foi um laudo ridículo e, como eu já disse, ele não está sozinho ali. Ele tem uma estrutura de centenas de pessoas tecnicamente preparadas, um monte de advogado, um monte de pessoas
Cara, tô com um laudo aqui. Quem que apresentou esse laudo? Peraí. Apresenta essa porra não, cara. Vamos primeiro ver se é verdade. O cara tá com o laudo do Boulos aqui. Não, peraí. Sério? Que legal. Vamos ver se isso aqui é verdade. Manda pro advogado, manda pro onde tal. É verdadeiro? Então, Marçal, você mentiu. Você está mentindo. Você não quis ganhar a prefeitura de São Paulo para tentar vir como governador, na verdade, para tentar vir como presidente, porque você viu a sua relevância subindo assim como aconteceu do Bolsonaro. Mas eu digo uma coisa para você, viu, Marshall? Se você não tivesse feito essa molecagem, eu acho que seria menos feio e pela situação do cenário político do Brasil, as pessoas iriam entender. Vamos supor que nesses primeiros anos de prefeitura de São Paulo, você fizesse um trabalho exemplar, eu acho que as pessoas carentes de líderes iriam entender que você seria necessário concorrer em 2026. Só que com isso, talvez você tenha se prejudicado muito. Mais do que se você tivesse largado a prefeitura para concorrer à presidência. Iriam usar isso contra você, tá vendo? Esse cara não tem palavra, ele falou que ia ser prefeito e agora tá largando porque ele só pensa em poder. Isso iria acontecer o tempo todo. Mas, talvez dois pesos que a gente não sabe quais pesos teriam. Mas esse do laudo aí, você se prejudicou e ainda ficou com fama de picareta por um monte de gente. A política do Brasil são interesses e o Pablo Marçal ele tem interesse de coisas grandes. Primeiramente, o cara é rico pra caramba. Eu no lugar dele, nem na política eu tava, gente. Você é doido. Com a minha família, tendo risco, etc. Daí eu vou contar uma coisa agora que vieram me contar, que o Pablo Marçal foi ameaçado, escuta só, foi ameaçado, a família dele de morte e tudo mais, e por isso ele soltou esse laudo justamente para perder as eleições. Então, Pablo Marçal, se vira, perde essas eleições aí, senão sua casa vai cair. Ele inventa o laudo, perde as eleições, então tem gente que fala que ele foi ameaçado, dizem que ele fala isso, né? Enfim. Eu com o dinheiro que ele tem, ô Pablo Marçal, a música do Raul Seixas já fala, se você vai querer ser prefeito, alguém pode querer te assassinar. Você tem que saber disso. Então, para mim, é outra conversa furada essa de que ameaçaram ele. Porque qualquer pessoa que queira ser prefeito da maior cidade do Brasil vai sofrer consequências. Então, se você fala, eu sou rico, vamos lá, tenho 1 bilhão, sei lá quanto que ele tem, 500 milhões, sei lá. O que eu quero? Dor de cabeça pra minha vida? Ou eu quero viver minha vida tranquilinha? Eu quero dor de cabeça pra minha vida. Como? Vou ser prefeito. E se der certo? Alguém vai querer te assassinar, como diz a música do Raul Seixas. Então você já tem que saber disso. Com o dinheiro que ele tem, igual eu falo pro Bolsonaro agora, hein? Com o dinheiro que ele tem, pica a mula, velho. Escuta aqui. Ou você desiste ou a gente vai te matar, você e sua família. Pega a sua família e some do Brasil. Chega nos Estados Unidos, fala como eu falei que o Bolsonaro vai fazer. Joga tudo no ventilador. Pessoal, povo do Brasil, eu tive que fugir, porque aquelas pessoas do Brasil, que hoje é um narco-estado, falou que ia acabar com a minha vida, com a vida da minha família, igual fizeram com o Celso Daniel e talvez muitos outros políticos, como o Eduardo Campos e o Terezo Havasky, e talvez, provavelmente, como diz o Alan dos Santos, talvez até o filho do Geraldo Alckmin. Então, a pessoa tem que ter coragem e entendimento. Vou ser prefeito? Alguém pode querer me assassinar. Se entrou, segura a bucha. Agora, se entrou, fui burro, entrei, achei que não era assim, daí o cara te ameaçou de morte. Vai para os Estados Unidos e joga tudo no ventilador. Aquele país, o Brasil, virou um narco-estado e eu estou fugindo porque eu iria vencer as eleições. E só que os caras falaram que ia matar todo mundo. E falta muita coisa nesse povo, gente. Falta muita coragem. Fica muito, subentendido. E o laudo, eu não sabia do laudo. Eu fui ameaçado. E daí o povo que se lasca. Parece que não tem ninguém verdadeiro nisso tudo. Não tem ninguém, cara, verdadeiro. Com tudo isso, Pablo, você votaria no Pablo Marçal contra o Kassab? Sem sombra de dúvida, porque estamos rodeados de picaretas. Sei lá o que ia ser, cara. Sinceramente, na minha vida, o Pablo Marçal não ia mudar em nada sendo prefeito ou sendo governador. Não ia mudar em nada, porque quem faz as escolhas da nossa vida é a gente mesmo. Quem muda a nossa vida é a gente mesmo. Quem prospera é a gente mesmo, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente tem entendimento de como funciona as coisas, a vida, o trabalho, a economia, a casa.
Essas pessoas não podem fazer praticamente nada por nós. As únicas coisas que eles deveriam, têm obrigação de fazer, eles não fazem. Que para mim, a primeira coisa é segurança. Porque escola, com a internet, qualquer pessoa que tem um pingo de vontade de aprender, com a internet, com a inteligência artificial, aprende tudo. Então, a escola é uma porcaria, mas quem quer faz. A única coisa que eu desejaria é sair com a minha família para qualquer lugar do Brasil e ter certeza que eu não seria assaltado ou assassinado. E isso a gente não tem. Mas fora isso, quem vai mudar a vida de cada um é a gente mesmo. Depender desses caras aí, estamos todos ferrados. A gente fala de política, eu falo de política, porque é o conteúdo do canal. Às vezes eu trago outras coisas, até gosto. Mas vou deixar bem claro aqui para vocês. Não espero nada desse povo. Quem vai mudar a minha vida, quem vai mudar a sua vida, sou eu, é você. Não espere nada. Porque nem o básico esse povo faz.